que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando as nossas orações, pedindo e implorando a intercessão de nossa mãe querida, a nossa rainha da divina vontade, que ela interceda, Jesus, por todos os sacerdotes do mundo, que eles busquem a pureza e a santidade do coração. É o que nós estamos pedindo, conforme ela pediu que eu fizesse essas orações, entregando com todo o amor todos os sacerdotes, principalmente os nossos párocos, pedindo a santidade e a pureza dos seus corações, para que eles possam santificar e purificar os seus fiéis, porque eles são canais, eles trazem Jesus eucarístico e eles trazem Jesus também no conhecimento dele. Vamos fazer mais uma vez a oração do selo da vontade divina, colocando os sacerdotes e cada um de nós. Senhor Jesus, minha vida, com sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria e todo o tribunal celestial, entro na sua vontade divina para alcançar todas as criaturas e todos os sacerdotes do passado, do presente e do futuro. Em cada uma delas, quero aplicar o selo da sua vontade divina, para que esse mesmo selo, no sangue do Divino Cordeiro, possa purificá-los e protegê-los. Receba por esta oração, Senhor Jesus, de toda a humanidade, toda a glória que retorna ao seu poder, à sua sabedoria e ao seu amor. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Oferecendo nossas orações e os nossos pedidos à divina vontade. Oferecemos especialmente estas nossas orações, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade. Que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo triunfe
e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho neste momento representar toda a raça humana nesse instante. E estas nossas orações, elas são unidas a todos os terços, rosários, ofícios, novenas, rezadas por todos os seres humanos no passado, no presente e no futuro. Oferecemos a nossa pura intenção de representar a todos os seres humanos e vou além. Peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgias das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade. Representando agora Jesus rezando em mim, unida com seus méritos e de Maria e Luísa Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade. Eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito, a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade. E será o próprio Deus rezando através de mim com as suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do purgatório, pedindo que todas as almas do purgatório recebam os frutos desta nossa oração na divina vontade. Hoje, muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes deste dia, para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus, que todos sejam protegidos de toda a ação das trevas neste dia, que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra. Ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, todo o clero, todos os religiosos, leigos e pelos pecadores do mundo inteiro, que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus nesse dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união, por cada ser humano hoje da terra. Que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo o ser humano, em todos os lugares mais escuros. Que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que a sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo nesse dia, que eu permito e dou total liberdade à divina vontade, para intervir no mundo e fazer o que for preciso, para fazer seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo de filhos possíveis e que ela nos ajude neste momento e principalmente na hora da nossa morte. Amém. E por todos deste grupo e as suas intenções, que Deus alcance e providencie tudo a todos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre o Papa, os nossos bispos e todo o clero. Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Agora vamos fazer o dia 19 dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade. A rainha do céu no reino da divina vontade. As portas do céu estão abertas. O sol do Verbo eterno tornou-se sentinela e envia seu anjo para anunciar à Virgem que chegou a hora de Deus. Olha que maravilha. A alma para a Mãe Celestial. Santa Mãe, aqui estou novamente nos joelhos de minha mãe. Eu sou sua filha que deseja o alimento docíssimo da sua palavra. Então, a palavra da nossa mãe, ela nos alimenta. E nós temos que prestar atenção na palavra dela, a qual me faz o bálsamo para curar as feridas da minha miserável vontade humana. Minha mãe, fale comigo, desçam as suas palavras poderosas no meu coração e forme uma nova criatura para formar o germe da divina vontade em minha alma. Então, a palavra da nossa mãe querida, ela é muito importante, porque é Deus que envia ela para nos falar. E nós vamos ver também, depois com o Padre Gobi, o que ela traz para nós. Ela está sempre chamando a atenção, pedindo a nossa conversão, né? E aqui que a gente não faça a nossa vontade humana, e sim a divina. Lição da soberana rainha. Querida filha, esta é a razão da qual amo tanto que você ouça os mistérios celestes do Fiat divino, os sinais que pode operar onde ele reina completamente, e o grande mal de quem se deixa dominar pelo humano querer, para que você ame o primeiro, para deixar que ele forme seu trono em você. E abomine o segundo, para fazer da sua vontade o escabelo do querer divino, mantendo-a sacrificada nos pés divinos. É a nossa vontade humana que deve ser colocada nos pés divinos. Senhor, misericórdia deste povo que só faz a vontade humana. Agora, minha filha, ouça-me. Continua a minha vida em Nazaré. O Fiat divino continuava a ampliar seu reino em mim. Utilizou seus atos mais pequenos, mesmo os mais indiferentes, como manter a ordem na pequena casa, acender o fogo, varrer e todos os deveres desempenhados na família, para me deixar sempre sentir sua vida
palpitante no fogo, na água, no alimento, no ar que se respira, em tudo, envolvendo todos, formou-se sobre meus pequenos atos, mares de luzes, de graça e santidade, porque onde o querer divino reina, tem a potência de formar dos pequenos nadas novos céus de beleza encantadora, porque esse sente imenso não sabe fazer pequenas coisas, mas com a potência valoriza o nada e ele forma as maiores coisas para surpreender céu e terra. Tudo é santo, tudo é sagrado para quem vive na divina vontade. Então, o que ela está explicando aqui? Que cada ato que nós fazemos, pequenos atos, né? Olha que de no fogo, na água, tudo que ela fazia, né? Pequenos nadas que ela fazia, na casinha, né? Varria, acendia o fogo e todos os deveres que nós fazemos em casa, tudo que a gente faz em casa, no trabalho, o que a gente fizer, se nós fizermos para Deus, tudo que a gente fizer para Deus, estará fazendo na vontade divina. E esses pequenos atos se tornarão grandes para Deus. Ele vai valorizar, ele vai dar a sua potência para esses pequeninos atos, né? Porque não somos nós que fazemos, é Ele que faz em nós, é Ele que nos dá a energia para fazer, né? Que aí não vai haver nenhuma arrogância, nenhuma prepotência de achar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. E no nosso nada, Ele valoriza tudo o que nós fazemos. Na divina vontade, tudo o que fizermos, nós precisamos fazer e entregar para Deus. É por ti, Senhor, que eu faço. Eu, dona de casa, esse almoço que eu faço com tanto amor para minha família, eu faço para ti, Senhor. Arrumando a minha casa, eu faço para ti, Senhor. Esse estudo aqui, né? Essas orações, respondendo a Nossa Senhora que me pediu para que eu fizesse orações para os sacerdotes. É por Deus que eu faço, tudo por Ele, por amor a Ele. E desses pequenos atos, né, dessa pequena oferta minha, Ele vai potenciar na divina vontade e vai valorizar. É assim o viver na divina vontade. Agora, filha do meu coração, preste atenção e me escute. Vários dias antes do Verbo descer sobre a terra, vi o céu aberto e o sol do Verbo divino às portas, como para olhar sobre quem deveria tomar seu voo, para se tornar celeste prisioneiro de uma criatura. Oh, quão lindo era vê-lo às portas do céu. Olha ela vendo Jesus às portas do céu, como a espreita, a espiar a criatura afortunada que devia hospedar seu Criador. As pessoas divinas da Trindade Sacrossanto olhavam a terra, não mais como estranha para elas, porque havia a pequena Maria que possuía a divina vontade. Havia formado o reino divino, onde o Verbo deveria descer seguro, né? Somente onde houvesse o reino da divina vontade, Deus poderia descer, né? E era seguro, ela estava pronta para recebê-lo.
como na sua própria habitação. A habitação dele, que era o céu, era seguro como na sua própria habitação, que era o céu, na qual ele encontrava o céu e todos os sóis de tantos atos da vontade divina, feitos na minha alma. Então, todos os atos que ela fez, né? Tudo que ela fez foi para Deus. A vida dela era para Deus. A divindade, as pessoas divinas, transbordando de amor e deixando de lado o manto da justiça que tinha mantido as criaturas por tantos séculos, abriram-se para o manto da misericórdia infinita e decretaram a descida do Verbo. Olha quando chegou o tempo da misericórdia infinita, quando Deus decretou que o Verbo desceria à terra. Haveria um lugar seguro para ele. Foi preparado um lugar seguro para ele, a nossa mãe querida. Estavam em ato de soar a hora do cumprimento. E este som, céus e terras ficaram maravilhados e todos ficaram atentos por serem espectadores de um excesso de amor tão grande e de um prodígio tão inédito. O céu inteiro estava ali participando de tudo e estavam maravilhados. Sua mãe sentia-se irradiada de amor e fazendo eco ao amor do meu Criador, queria formar um único mar de amor para que descesse nesse o Verbo sobre a terra. Minhas orações foram incessantes e enquanto orava no meu pequeno quarto, veio um anjo enviado do céu como mensageiro do grande rei. Ele se colocou diante de mim e, curvando-se, saudou-me. Ave, ó Maria, nossa rainha, o fiat divino a encheu de graça. Já pronunciou o fiat que quer descer. Já está logo após mim. Mas ele quer o seu fiat para formar o cumprimento do seu fiat, o fiat dele, do Pai e do Filho. Em um anúncio tão grande, tão desejado por mim, mas que nunca tinha pensado em ser eu a escolhida, fiquei atônita e hesitei num instante. Mas o anjo do Senhor disse-me: não temas, nossa rainha, pois achou graça diante de Deus. A senhora venceu o seu Criador. Portanto, para completar a vitória, pronuncia o seu fiat. Olha que momento único, maravilhoso que nós estamos vivendo agora. Eu pronunciei o fiat e, ó, maravilha, os dois fiates fundiram-se juntos e o Verbo divino desceu em mim. Fiat da Trindade e o fiat dela. E ele desceu nela. Gente, é maravilhoso isso. É profundo demais. Meu fiat valorizado pelo mesmo valor do fiat divino, formou do germe da minha humanidade a minúscula, pequena humanidade que devia encerrar o Verbo. Olha ela, pequenina, o Verbo iria se encerrar nela, e assim o grande prodígio da encarnação se cumpriu. Olha que maravilha! Mas houve toda aquela preparação, né? Desde
desde sempre, né? Desde os pais dela. Foi tudo uma preparação para que Jesus encontrasse um lugar seguro para vir à terra. Ó potência do Fiat Supremo, exalou-me tanto para me tornar potente, até eu poder criar em mim aquela humanidade que devia encerrar o Verbo eterno, que céus e terra não poderiam conter. Os céus foram abalados e toda a criação ficou alegre. Exultante de alegria, ressoaram no trono da pequena casa de Nazaré para reverenciar e saudar o Criador que se tornou homem. Então, a criação identificou que Deus veio à terra. Olha que coisa maravilhosa. A criatura não, mas a criação. É maravilhoso demais. Em sua linguagem muda, eles disseram: ó prodígio dos prodígios, que só um Deus poderia fazer, sim, somente. A imensidão tornou-se pequena. A potência tornou-se impotente. A alteza inacessível se abaixou até o abismo do ventre de sua Virgem. Ao mesmo tempo, permaneceu pequeno e imenso, potente e impotente, forte e fraco. Olha que coisa mais linda. Vamos ler de novo, né? Em sua linguagem muda, eles disseram. Quem que disse isso? Vamos ver aqui, ó. Exultando de alegria, ressoaram em torno da pequena casa de Nazaré, para reverenciar e saudar o Criador que se tornou homem. Em sua linguagem muda, eles disseram. Foi a criação que falou tudo essas maravilhas, né? Ó prodígio dos prodígios, que só um Deus podia fazer. A imensidão tornou-se pequena, a potência tornou-se impotente. A alteza inacessível se abaixou até o abismo do ventre de uma virgem. Então, eles falando de Jesus, né? Todo poderoso, todo grande, e desceu, né? No ventre de uma virgem. Ao mesmo tempo, permaneceu pequeno e imenso, potente e impotente, forte e fraco. Olha que maravilha! Quer dizer que quando Jesus desceu no ventre de Maria, toda a natureza reverenciou a ele. Olha que lindo a gente saber disso, né? Deus veio à terra e a sua criação reconheceu. Minha querida filha, você não pode compreender o que a sua mãe experimentou. Nossa, foi demais, mãe. No ato da encarnação do Verbo. Não tem explicação. Maravilhoso demais. Todos estavam atentos a mim e guardavam meu fiat, que devia dizer onipotente. Agora, minha filha, ouça-me. Quanto você deve trazer no coração e fazer e a viver da vontade divina. Olha, todas essas maravilhas que nós estamos tomando consciência nos faz dar mais vontade de não mais fazer a nossa vontade, só a vontade divina. Potência ainda existe. Deixe-me pronunciar meu fiat sobre sua alma. Vem, mãe,
Pronuncia o seu fiat na minha alma e os nossos fiats vão se unir, né? Como foi o seu e do Pai. Mas para fazer isso, eu quero a sua vontade. Sozinho não se pode fazer o bem verdadeiro, mas entre dois sempre se faz as maiores obras. Olha que lindo. Mas entre dois sempre se fazem as maiores obras. Deus mesmo não queria fazer sozinho, mas queria-me junto para formar o grande prodígio da encarnação. E no meu fiat e no dele se formou a vida do homem-Deus, reparando assim o destino do homem, do gênero humano. Olha, reparou o nosso destino. Nosso destino estava na justiça e agora ele está na misericórdia infinita, porque o Verbo veio à terra, porque Deus amou tanto o mundo, não quis deixá-lo só na justiça, quis que a misericórdia viesse para nós. O céu não estava mais fechado e todos os bens vieram encerrados entre os dois fiat. Então, o céu não estava mais fechado, olha que lindo. E todos os bens vieram encerrados entre os dois fiat. Portanto, pronunciemo-lo juntos. Fiat, fiat, e o meu amor materno encerra em você a vida da divina vontade. Ó Mãe, vem, eu digo o meu fiat, eu quero dizê-lo, o meu e o seu, para que o vosso amor materno encerre em mim a vida da divina vontade. É o que eu mais desejo. Por hora basta. Espero você amanhã de novo. Nossa, tantas coisas maravilhosas foi hoje, mãe. Obrigada. Para narrar a minha filha a continuação da encarnação. Foi maravilhoso demais, mãe. Maravilhoso. A alma. Bela mãe, estou impressionada ao ouvir as suas lindas lições. Peço que pronuncie o seu fiat sobre mim. Ó Mãe, pronuncie seu fiat sobre nós. E que eu pronunciarei o meu, para que seja considerado em mim o fiat que a Senhora anseia tanto que reine como vida em mim. Vamos pronunciar os nossos fiats, Mãe. O meu eu já te entrego. Traga-me o seu. Amém. Pequena flor, hoje para me honrar virá a dar o primeiro beijo a Jesus. Ele dirá 9 vezes que quer fazer sua vontade e repetirei o prodígio de fazer Jesus ser considerado em sua alma. Olha que lindo. Novamente, hoje para me honrar virá a dar o primeiro beijo a Jesus. Ele dirá 9 vezes que quer fazer sua vontade e repetirei o prodígio de fazer Jesus ser concebido em sua alma. 9 vezes é pelos 9 meses, né? Virá e dará o primeiro beijo a Jesus, que quer e dirá, né? E dirá 9 vezes que quer fazer a sua vontade. Então é isso que nós vamos fazer 9 vezes, né? Ó Jesus querido,
eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Jesus querido, eu quero fazer a sua vontade. Pronto, mãe? E o que a senhora disse? E repetirei o prodígio de fazer Jesus ser concebido em sua alma. Vem, mãe, traga-o. Amém. Ai, que lindo. Potente rainha, pronuncie seu fiat e gere em mim a vontade de Deus. Potente rainha, pronuncie seu fiat e gere em mim a vontade de Deus. Potente rainha, pronuncie o seu fiat e gere em mim a vontade divina. Amém, fiat. Terminando hoje o 19 dia maravilhoso. Nós queremos colocar todas essas maravilhas também pelos sacerdotes, que eles possam também dizer o seu fiat, a vontade divina, e renunciar à vontade humana. Que assim seja. Amém. Agora nós vamos ver o que o Padre Gobi vem trazer aqui, que a Nossa Senhora passou para o Padre Gobi. É alguma coisa tudo desses fim de tempos que veio agora. Nossa Senhora já avisava, né, em 13 de outubro de 1989, Dongo Como. Ela estava sempre nesse lugar que está aparecendo para nós aqui. Aniversário da última aparição em Fátima. O anjo do último flagelo. Recordai hoje a minha última aparição. Havia em Fátima, de 13 de outubro de 1917, convalidada pelo milagre do sol. Quer dizer, foi válida pelo milagre do sol. Foi em 13 de outubro, né, de 1917. Olhai sempre mais para a mulher vestida de sol, que tem a tarefa de preparar a igreja e a humanidade para a vinda do grande dia do Senhor. Então ela tem essa tarefa, né? E agora ela nos trouxe então um Papa tão maravilhoso, né? A gente tem a impressão de que ele é santo já. E é um presente de Nossa Senhora para nós. Então, muito mais por isso, nós pedimos a ela a santificação e a purificação de todos os sacerdotes, para que o mundo seja purificado e santificado. Os tempos da batalha decisiva chegaram. Desceu sobre o mundo a hora da grande tribulação, porque os anjos do Senhor foram enviados com seus flagelos para castigarem a terra. Quantas vezes vos convidei a caminhares pela estrada da mortificação dos sentidos, do domínio das paixões, da modéstia e do bom exemplo, da pureza e da santidade.
Em 1989, Nossa Senhora estava falando isso, que ela estava chamando, há muito tempo ela está chamando, né? Para que o mundo escute-a, né? Vou pegar um pouco de feijoada. Escute-a, né? E mortifique os sentidos, é o mesmo que não faça a sua vontade humana, faça a divina. Do domínio das paixões, né? De todas as paixões, qualquer que seja. Nós não podemos amar mais nada nem ninguém a mais do que Deus. Deus é o primeiro na nossa vida. Se nós ficarmos presos em coisas ou em pessoas, nós esquecemos de Deus. Da modéstia, a vestimenta. Como está a vestimenta? Como estava em 1989 e como está hoje? Piorada, né? O bom exemplo. Será que nos preocupamos em dar o bom exemplo a começar em casa? E da pureza e da santidade. É o que nós estamos pedindo muito. Misericórdia, Senhor. Mas a humanidade não acolheu o meu convite e continuou a desobedecer ao sexto mandamento da lei do Senhor que prescreve o não cometer atos impuros. Então a humanidade piorou muito mais. Mas é que a Nossa Senhora e Deus não falam para o momento, ela não estava falando só para 1989, ela estava falando para todos os tempos, né? Inclusive para o nosso, é atual, né? Não cometer atos impuros. Pelo contrário, se quis exaltar tais transgressões e propô-las como a conquista de um valor humano e de um modo novo de exercitar a própria liberdade pessoal. Vamos entender isso? Pelo contrário, se quis exaltar tais transgressões e pô-las como a conquista de um valor humano, exatamente. Então, eu adquirir essa liberdade de fazer o que eu quero, principalmente atos impuros, até em público, né? E de um modo novo de exercitar a própria liberdade pessoal. Eu posso fazer isso, né? Foi muito triste isso, muito, muito triste chegar nesse ponto a humanidade. Assim hoje, se chegou a legitimar como bons todos os pecados de impureza. É o que nós vivemos hoje, né? Vivemos esta impureza, né? Aquilo que é pecado está legalizado pela vontade humana. Pode-se fazer tudo. Está tudo livre. É muito triste isso. É muita degradação da humanidade. E por isso que ela diz que os tempos da batalha decisiva chegaram, né? Começou-se a corromper as consciências das crianças e dos jovens, levando-os à convicção de que os atos impuros cometidos sozinhos não são mais pecados, que as relações tidas
antes do matrimônio entre noivos são lícitas e boas, que as famílias podem comportar-se liberalmente e também recorrerem aos meios para impedir o nascimento. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Nossa Senhora fala aberto. Nossa Senhora é uma mãe que ela não passa a mão na cabeça. Ela quer a salvação de todos. Tudo isso é pecado. Pobre das crianças, né? As crianças já estão sendo educadas para o pecado. E que as relações antes do matrimônio não são lícitas e nem boas, né? Elas devem ser, os noivos devem se guardar para o casamento. E que as famílias podem comportar-se liberalmente e também recorrerem aos meios para impedir o nascimento, para não vir, né, filhos. E ela nem falou do aborto, né, ainda, nem sei se vai falar, né? E quando concebe, existe o aborto, né? E acha que está tudo certo, né? E tem gente, e estão querendo ainda legalizar o aborto. Está chegando no final mesmo. Será dos males ou vai ter mais do que isso? Chega-se à justificação e à exaltação dos atos impuros contra a natureza e até a propor leis que equiparam à família a convivência de homossexuais. Então, falando o que acontece hoje, é isso que acontece hoje. Chegaram à justificação e à exaltação dos atos impuros contra a natureza e até a propor leis que equiparam a família à convivência de homens sexuais. Quer dizer, a natureza, qual é a natureza? Homem e mulher formem família. Jamais mulher com mulher e homem com homem formar família. Isso é contra a natureza. É o que a gente sempre fala, né? Jamais como hoje a imoralidade, a impureza e a obscenidade foram continuamente propagadas, é a verdade, através da imprensa e de todos os meios de comunicação social. Quer dizer, o mal se espalhou por todo lado, né? Através da imprensa e pelas comunicações sociais. É essa que nós temos hoje, né? Nesse tempo não tinha a internet, mas agora tem. E tudo isso se chega com a maior facilidade para as crianças, para os jovens, né? Dizendo que pode fazer essas coisas que estamos impuros, que estamos colocando aqui. Você tem esse direito. Triste, né? Sobretudo a televisão tornou-se o perverso instrumento de um cotidiano bombardeamento de imagens obscenas dirigidas a corromper a pureza da mente e do coração de todos. Exatamente. E ela chegou de mansinho, né? Veio de mansinho. Começou com novelas
inocentes, e depois foi mudando, né? Para tudo quanto é coisa obscenas. E as pessoas assistindo e deixando que aquelas coisas entrassem dentro delas e fazendo que modificasse a sua forma de ver o que é certo e o que é errado. Os locais de divertimento, particularmente os cinemas e as discotecas, tornaram-se lugar de profanação pública da própria dignidade humana e cristã. Então, lugar de sair para passear, né? Não era sadia. E não é, né? E o tempo no qual o Senhor nosso Deus é continuamente e publicamente ofendido com os pecados da carne. Vê como Nossa Senhora fala claramente? Falou aqui em 1989 para o mundo, nesse movimento que ela própria fundou com o Padre Gobi. Veio trazer, olha aí o perigo, vocês não estão vendo? Cuide-se, cuide da sua família. Não deixe que penetre todo esse mal, essa lama na sua família, em você. Já a Divina Escritura vos advertiu que quem peca por meio da carne, na própria carne encontrará a sua justa punição. Olha, que diz a palavra, não? Nossa Senhora está dizendo. Já a Divina Escritura vos advertiu que quem peca por meio da carne, na própria carne encontrará a sua justa punição. É pesado, mas é verdade. Assim chegou o tempo do qual o anjo do primeiro flagelo passa sobre o mundo, para que ele seja castigado segundo a vontade de Deus. Olha aí. Então, olha, gente, chegou então o tempo no qual o anjo do primeiro flagelo, que está no Apocalipse, passa sobre a terra para que ele seja castigado segundo a vontade de Deus. Em meio a estes castigos, oxalá os homens, as mulheres, todos possam compreender o erro e modificar. Os castigos só servem para isso. Se não se emendar, de nada vale, só sofre, à toa. O anjo do primeiro flagelo incide na carne daqueles que se deixaram assinalar pela marca do monstro sobre a fronte e sobre a mão, e adoraram a sua imagem, uma chaga dolorosa e maligna que faz gritar de desespero aquele que foi ferido. Olha, vamos entender de novo. O anjo do primeiro flagelo inicia na carne daqueles que se deixaram assinalar pela marca do monstro sobre a fronte e sobre a mão, e adoraram a sua imagem, uma chaga dolorosa e maligna. Então, já está marcado, não vai ser marcado, já está marcado na fronte e na mão, né? Quem foi? Quem incide na carne daqueles, a ele está colocando na carne daqueles, né? Que adoraram, que deixaram
assinalar pela marca do monstro sobre a fonte, sobre a mão, e adoraram a sua imagem. Quer dizer, adoraram tudo aquilo de mal que o maligno trouxe, né? Tudo que ele trouxe de mal da carne, né? Os pecados da carne. Então, adoraram, acharam maravilhoso, né? Se envolveram e ficaram naquilo. Esta chaga representa as dores físicas que golpearam o corpo devido às dores graves e incuráveis. Aí vieram as doenças, as dores físicas e golpearam o corpo, né? Porque não adoraram o pecado no corpo. A chaga dolorosa e maligna é um flagelo para toda a humanidade, hoje tão pervertida, que contribuiu uma civilização ateia, materialista e faz da busca do prazer a finalidade suprema do viver humano. É isso. E por que se pergunta por que se tem o câncer? Por que o câncer? Tudo vem de acordo com tantos pecados, né, que é cometido. E foi tornando uma civilização ateia, materialista, e faz da busca do prazer a finalidade suprema do viver humano, quer dizer, a sua vida só pelo prazer, né? Prazer de viver, né? Prazer eu vou passear, quer dizer, a gente passeia, mas é muito pouco mesmo. Mas eu quero fazer todas as coisas que eu gosto, né? Só quero fazer o que eu gosto. E no ateísmo, né? Longe de Deus, completamente longe de Deus, só buscando o prazer. Alguns dos meus pobres filhos foram feridos por causa dos seus pecados impuros e das suas desordens morais e carregam em si mesmo o peso do mal que fizeram. Olha aí, olha aí. Alguns dos meus filhos, pobres filhos, foram feridos por causa dos seus pecados impuros, tudo em relação à carne, e de suas desordens morais, e coragem em si mesmo, e carregam em si mesmo o peso do mal que fizeram. E o importante é ver que muitos nem entendem, né? Nem entendem. Por que eu estou sofrendo isso? Por quê? Porque não se volta para Deus, faz uma boa confissão, se livra desses pecados que estão carregando na carne agora. Outros, ao contrário, são feridos, mesmo sendo bons e inocentes. Então, o sofrimento deles serve para a salvação de muitos maus, por motivo da solidariedade que todos vos unem. Então, aí tem aqueles que são bons e estão sofrendo, né, pelos maus, pelos que eles sofrem e não se emendam. Quer dizer que o flagelo para eles não está tendo frutos. Qual é o fruto? É a conversão, né? É voltar-se para Deus e uma boa confissão. E não está tendo. Aí tem que ter as almas vítimas, né? Quem são as almas vítimas? É gente boa, inocente, que sofre pelos outros. É porque Deus é bom, né? E se você tem uma vida de sofrimento porque você está cobrindo os maus,
pode saber que a sua vida eterna vai ser maravilhosa. Creia nisso e seja feliz já. O primeiro flagelo são os tumores malignos e toda espécie de câncer, olha aí, contra o qual a ciência nada pode fazer, não obtendo seu progresso em todos os setores, doenças que cada vez mais se difundem e golpeiam o corpo humano, devastando-o de chagas dolorosíssimas e malignas. Então, vocês acreditam, né, que a doença, Deus a permite, porque é flagelo, né? Pelos pecados, né? E a ciência não consegue curar muitas vezes. Filhos prediletos, pensai na difusão dessas doenças incuráveis em toda a parte do mundo e nas milhões de mortes que elas fazem, tudo por causa do pecado. Todas essas doenças já é flagelos. Quem está esperando algum flagelo, eles já estão aqui, estão todos aqui, com todas essas doenças. E agora tem o Alzheimer, né? Alzheimer, que está atacando também. O primeiro flagelo é a nova doença da AIDS. Estava no tempo da AIDS. O primeiro flagelo, que fere, sobretudo, os meus pobres filhos vítimas da droga, dos vícios e dos atos impuros contra a natureza. Nós vimos tudo isso, né? Quantos morreram? Infelizmente, porque estavam nesse meio, no meio de todo esse pecado, da droga, dos vícios, dos pecados impuros contra a natureza. O que é isso aqui? Relacionamento de homossexual. Isso que ela fala que é contra a natureza. A vossa Mãe Celeste quer ser para todos ajuda, sustento, conforto e esperança nesses tempos nos quais a humanidade é ferida por esse primeiro flagelo. Então ela está dizendo que esse é o primeiro flagelo, que nós já vivemos e estamos ainda vivendo. Por isso vos convido a caminhar pela estrada do jejum, da mortificação e da penitência. Voltar inteiramente para Deus. Não fazer a própria vontade, só fazer a vontade divina, que abrange tudo isso que ela está pedindo. O jejum, por que o jejum? A vontade humana é o maior, nós entregarmos a vontade humana é o maior dos jejuns que pode existir, né? Porque é coisa mais difícil a gente entregar a nossa vontade humana. É maior do que jejum, mortificações e penitência. É tudo junto. Está em entregar a vontade humana a Deus. Nós vamos fazer tudo isso. Quem entrega a vontade humana para Deus e só faz a divina, ela faz isso, né? Ela faz o jejum, faz a mortificação e faz a penitência. As crianças, peço que cresçam em virtude da pureza e nesse difícil caminho sejam ajudadas pelos pais e pelos educadores. Quão difícil que está isso, mãe. Essa internet. As crianças já têm acesso à internet e elas entram sozinhas, não sabemos o que elas veem. Mesmo os desenhos já só levam para o mal, né? E as escolas, os educadores,
também estão cheios de males, trazendo as pobres crianças. Como Deus tem que interferir mais firmemente, porque o homem não quer escutar a Deus. Aos jovens peço que se formem no domínio das paixões, com a oração e a vida de união comigo, a toda pura, e que renunciem a ir ao cinema e às discotecas, onde existe o grave e contínuo perigo de ofender esta virtude que é tão querida ao meu coração imaculado. Ai, que linda! Ela está ensinando aos jovens, quando vocês saírem à noite, era só o cinema e a discoteca, hein? E hoje nem tem hora para chegar em casa. Muito triste, muito triste. E como ela diz que vai dominar essas paixões? Com a oração e a vida de união com ela, a toda pura. Ela ajuda e ela nos ensina, ela nos conforta, com certeza. Aos noivos, peço que se abstenham de qualquer relacionamento antes do matrimônio. É possível, existem jovens que fazem isso. Pensa que não? Tem a comunidade do meu filho que eles vivem. O meu filho casou, namorou, noivou e casou sem terem relações antes do matrimônio. A esposa era virgem, 2 vezes que ele casou. Primeiro, a esposa casou, eles casaram, a esposa morreu no segundo parto. E depois ele casou de novo. Eles casam só entre eles. E seguindo essas regras de não ter relacionamento antes do matrimônio. E ela também era virgem. Obrigado, mãe. As famílias cristãs, peço que se formem no exercício da castidade conjugal e não usem nunca meios artificiais para impedir a vida, segundo o ensinamento de Cristo, que a Igreja ainda hoje propõe com iluminada sabedoria. Então, é para confiar em Deus, né? E existe existe um método natural que pode se controlar até, né? Que a igreja ainda hoje propõe, com iluminada sabedoria. Hoje é difícil falar isso, né? Ninguém quer saber de castidade conjugal. É castidade conjugal, porque chegou o tempo da fertilidade, né? Aí então segura, né? Segura o relacionamento. E outra castidade conjugal também é respeitar a família, respeitar o outro, o seu cônjuge. Jamais trair, não haver traição. A traição é terrível, é terrível. Quanto desejo dos sacerdotes e escrupulosa observância de celibato e de religiosidade, a prática fiel e austera do seu voto de castidade. Olha aqui. Ela está falando de novo isso, chamando a atenção dos sacerdotes, né? Para que eles observem. Quanto desejo dos sacerdotes a escrupulosa observância do celibato e das
religiosas e práticas fiel e austera do seu voto de castidade. Que eles se guardem. E como que eles vão se guardar? Na oração, como ela ensina aqui em cima, na oração e na união com ela, que ela ajuda, né? Nesta castidade. Aos meus pobres filhos, feridos pelo primeiro flagelo da chaga dolorosa e maligna, eu me apresento como mãe misericordiosa, que alivia e conforta, que leva a esperança e a paz. O negócio é sair do mundão, né? E ficar no coração de Deus, no coração de Nossa Senhora, na oração, né? O mundo jaz no maligno. Desista do mundo, ele não vai trazer nada de bom. A eles peço que ofereçam os seus sofrimentos em espírito de reparação, de purificação e de santificação. Então, está pedindo ainda, né, aos sacerdotes, né, que ofereçam esse sofrimento, né, em reparação de tantos pecados e de purificação e santificação próprias e de todos, né? É o que nós estamos pedindo por eles também e por todos nós. Sobretudo para este, o meu coração imaculado torna-se o mais acolhedor refúgio. Para estes, o meu coração imaculado, para os sacerdotes, torna-se o mais acolhedor refúgio e a estrada segura que os leva ao Deus da salvação e da alegria. Nossa Senhora, ela está dizendo que entrem no meu coração imaculado, fiquem lá dentro. É o maior acolhedor, é o maior refúgio e a estrada segura. Nesse meu jardim celeste, todos serão consolados e encorajados, enquanto eu mesma cuido amorosamente para dar-lhes alívio no sofrimento e, se for vontade de Deus, oferecer o dom da cura. Olha aí, ela está ali para ajudar os sacerdotes, quer fazer de tudo por eles, ampará-los, acolhê-los, aliviar os seus sofrimentos, né? E, se for vontade de Deus, oferecer-lhe o dom da cura para ser curados de todos os males. Portanto, nesses tempos em que a humanidade está sendo golpeada pelo primeiro castigo, vos convido todos a olhares para mim, a vossa celeste, a Mãe Celeste, para serdes confortados e ajudados. Então ela diz que é o primeiro castigo, todo esse castigo de impureza, né, que está golpeando o mundo, ainda está cada vez pior, né? Entre as pessoas, entre os sacerdotes, entre as famílias, todos estão sendo golpeados pelo castigo por causa da impureza. Ó Mãe querida, entregamos a nossa vida. Pedimos que a Senhora cuide da nossa pureza, da nossa santidade. Que a nossa vontade seja entregue a Ti, Mãe, e que
a divina vontade reine em nós. Amém. Fiat. Agora vamos fazer a consagração diária para viver na divina vontade, é o nosso maior desejo. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida, como fez o teu Filho Jesus. Abandono-me no teu direito de mãe e no teu poder de rainha, a sabedoria e o amor com que Deus a plenificou. A sabedoria e o amor como que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entrego o meu ser, minha pessoa, minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas no teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesma e de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu, a divina vontade, e a viver nela. Amém. Os tempos se tornaram tão malignos, que só a divina vontade, a entrega da vontade humana e viver na divina vontade salvará este mundo de tanta impureza. Amém. Fiat.